Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 2 de novembro, a Igreja celebra Fiéis Defuntos. Um dia muito importante para todos nós rezarmos pelas almas, por aqueles que partiram e que hoje certamente estão no coração de Deus e muitos deles intercedem por nós. A regra de vida hoje, artigo 349. Ensinar, santificar e governar. O bispo, sucessor dos apóstolos, recebe 3 missões: ensinar, santificar, governar ou administrar. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ensinar. Essa é a primeira responsabilidade. O bispo é responsável por isso na sua diocese. É o responsável do anúncio da fé, da catequese e da formação. É por isso que todo o programa de formação e missão que a comunidade prevê lhe deve ser submetido. Eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos. Santificar. O bispo está revestido da plenitude do sacerdócio de Cristo. É ele que preside a Eucaristia na sua diocese. Os padres celebram a Eucaristia nas diferentes paróquias da diocese pelo poder do bispo, que delega esse poder de celebrar o culto divino a seus padres. Governar. Em conformidade com Cristo, pastor do seu rebanho, ele organiza o ministério, busca conhecer cada uma das suas ovelhas e exerce o seu cargo e responsabilidade sobre toda a vida concreta da sua diocese. Sede solícitos em tomar parte numa só Eucaristia, porquanto uma é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, o cálice para a união com seu sangue, o altar, assim como também é o bispo, junto com seu presbítero e diácono. A tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a Igreja por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores. O bispo é o único chefe da Igreja, propriamente dito. Ele é o único que carrega o anel nupcial da Igreja. Só ele possui, a título pessoal, o pleno poder de dispensar os sacramentos e o poder de jurisdição, que os outros só detêm por empréstimos. Os padres que têm almas a cargo não são os verdadeiros chefes, mas apenas os coadjutores. O bispo tem na sua igreja local a jurisdição plena, imediata e ordinária. Plena, ele é o guardião da fé e dos costumes sobre toda a sua diocese. Imediata, ele pode se dirigir a cada uma das ovelhas do seu rebanho diretamente. Ele não necessita de intermediário. Ordinária, ele tem os poderes ordinários do lugar, como os pastores que vivem no meio das ovelhas a sua vida temporal e espiritual. Ele vive na sua diocese, rebanho das suas ovelhas. Os bispos, juntos e colegialmente, participam na jurisdição universal, não somente como simples consultores, mas têm uma autoridade para decidir com o Santo Padre, que é o chefe desta jurisdição universal. A igreja local não é um todo, uma pessoa coletiva no sentido estrito, uma sociedade perfeita. Ela só pode existir a título de membros da Igreja Universal, que só ela é, em sentido estrito, um todo, ou uma pessoa coletiva, uma sociedade sobrenatural perfeita, o corpo de Cristo, esposa de Cristo. Vemos aí a importância e a grande responsabilidade que os bispos têm na nossa diocese, na nossa arquidiocese. Então rezemos por esses 3 verbos importantes no qual nós devemos carregar os nossos bispos. Pela a graça de ensinar, de santificar e de governar o povo de Deus. Essa deve ser a nossa oração e intercessão por cada um dos bispos nas diversas dioceses do mundo inteiro.
A primeira leitura, Jó 19. Jó tomou a palavra e disse: Oxalá minhas palavras fossem escritas e fossem gravadas numa inscrição, com cinzel de ferro e estilete, fossem esculpidas na rocha para sempre. Eu sei que meu defensor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó, depois do meu despertar. Levantar-me-á junto dele e em minha carne vereis a Deus. Aquele que eu vir será para mim, aquele que meus olhos contemplarem não será um estranho. Jó aqui sabe que Deus é o seu defensor, é aquele que vai à sua frente. Ele reconhece Deus como esse todo-poderoso, aquele que nos defende dos nossos combates, aquele que nos conhece desde o pó da terra. O salmista hoje, Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagem me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas uma mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. Um salmo tão belo e tão conhecido, nós reconhecemos o Senhor como pastor da nossa vida. Esse pastor que nos conduz, que nos guarda. E nesse dia em que celebramos os fiéis defuntos, nós devemos pedir esse dom, esse pastoreio de Deus a cada um de nós ainda aqui na terra, para que possamos ser bem conduzidos pelo Senhor, para chegarmos à morada santa e contemplarmos a maravilha de Deus e sabermos que a nossa morada é ao lado do Senhor por dias sem fim. A segunda leitura, 1 Coríntios 15. Cristo ressuscitou dos mortos, primícia dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois assim como todos morreram em Adão em Cristo, todos receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem como primícias, Cristo depois, aqueles que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai. Pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo colocou debaixo dos pés dele. Mas quando ele disser tudo está submetido, evidentemente, excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. A leitura de hoje, ela vai nos convidar a termos esse olhar de fé na vida eterna. Nós devemos crer que nós não morremos, mas nós entramos na vida eterna. E Santa Teresinha, ela vai dizer, se eu não morro, eu entro na vida. Então hoje, São Paulo vai nos convidar a este movimento. O evangelho de hoje, Lucas 12, tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrirem logo, que ele vier e bater. Feliz os servos que o Senhor à sua chegada encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os colocará à mesa, e passando de um a outro os servirá. Caso venha pela segunda ou terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não penseis. Peçamos hoje a vigilância. Sejamos como essas mulheres, esses homens prudentes, que guardam e que vigiam, porque o Senhor chegará a qualquer momento. E não sabemos o dia, a hora e o momento, mas que a nossa alma esteja preparada
para a vinda do Senhor, ou que a nossa alma esteja preparada para fazermos essa passagem para a morada santa. E os fiéis defuntos fazem essa passagem. Nós também um dia chegaremos lá, faremos essa passagem. A leitura patrística de hoje do livro sobre a morte de seu irmão Sátiro de Santo Ambrósio. Morramos com Cristo para vivermos com Ele. Percebemos que a morte é lucro e a vida castigo. Por isso Paulo diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, o Espírito da vida, senão pela morte do corpo? Morramos então com Ele, para com Ele vivermos. Morramos diariamente no desejo e em ato, para que por esta segregação nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais, que ela, como se já estivesse nas alturas, onde não alcançamos os desejos terrenos, aceite a imagem da morte, para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne luta contra a lei do Espírito e apoia-se na lei do erro. Mas qual o remédio? Quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Temos o médico, usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo, e corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemo-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Embora ainda no corpo não lhe obedeçamos, não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. Que nesses dias o Senhor nos abençoe nesse coração de oração e de intercessão por aqueles que estão hoje na morada celeste.